Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, terça-feira santa, eu gostaria de resgatar a viagem que o Santo Padre, o Papa Francisco, fez nos primeiros dias desse mês ao arquipélago de Malta. Nós todos ouvimos falar, o Papa visitou Malta. É um arquipélago situado na região central do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa do norte da África. Uma viagem muito breve, mas muito bela, disse o Papa aos jornalistas no voo que o levou até Malta. E certamente um desses belos momentos foi vivido nos vários lugares onde ele visitou. A ilha de Malta é uma ilha que acolheu o apóstolo São Paulo. Ele naufragou numa de suas viagens e foi parar na ilha de Malta. O Papa então foi um peregrino nos passos do apóstolo Paulo, que foi ali acolhido com grande humanidade quando ele naufragou no mar quando ele ia para Roma. Os vestígios da presença do apóstolo Paulo no ano 60 depois de Cristo, estão presentes em diversos lugares daquele arquipélago, em particular na gruta que leva o seu nome, em Rabat, Gruta de São Paulo. Foi aquela que também é a Basílica de São Paulo, que recebeu o Papa Francisco na manhã do domingo, dia 3 de abril. Mas a providencial chegada do apóstolo dos gentios na ilha está ligada ao naufrágio ocorrido no primeiro século. Se nós tomamos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ali fala da acolhida que os malteses deram a 276 náufragos, incluindo o apóstolo Paulo. Por estar situada no centro do mar Mediterrâneo, Malta é hoje um corredor central de migração e, portanto, testemunha dos dramas da migração. O país continua comprometido em acolher tantos irmãos e irmãs em busca de refúgio. Assim como acolheu São Paulo, continua a acolher refugiados. Depois de levar uma oração ao Pai de Misericórdia, pedindo para que ajude a reconhecer de longe as necessidades daqueles que lutam por entre as ondas do mar, atirados contra as rochas de uma costa desconhecida, o Papa acendeu uma vela votiva e recolheu-se em oração silenciosa na gruta diante da imagem de São Paulo. Logo na saída da gruta de São Paulo, o Santo Padre deixou a seguinte mensagem no livro de honra: neste lugar sagrado, que recorda São Paulo, apóstolo dos gentios e pai na fé deste povo, agradeço ao Senhor, peço a Ele para que conceda sempre aos malteses o espírito de consolação e o ardor do anúncio. E ainda sentado diante do livro, Francisco abençoou um quadro com uma imagem de São Paulo, levada por um membro dos Cavaleiros de Malta, e assinou um solidéu branco. Solidéu é aquele que os bispos usam sobre a cabeça, solidéu que significa só de Deus. E o Papa usa o solidéu branco. Ele assinou o solidéu depois de colocá-lo na cabeça. Ao atravessar a igreja de São Públio, ou seja, dentro da Basílica, ele saudou 14 líderes religiosos para depois saudar então e abençoar 30 pessoas entre tóxico-dependentes dos centros de reabilitação, doentes das paróquias e sem teto, alguns alojados na casa do Papa Francisco. Veja que o Papa já tem lá uma casa para acolher essas pessoas que deram o nome dele, Casa do Papa Francisco, em Santa Venera. A Caritas Malta coordena 26 organizações assistenciais na igreja na ilha. Antes de saudá-los, todos rezaram a seguinte oração à misericórdia divina: ó Deus, a vossa misericórdia é infinita e inesgotável, o tesouro da vossa bondade. Aumentai benignamente a fé do povo a vós consagrado.
para que todos compreendam com sabedoria o amor que os criou, o sangue que os redimiu, o Espírito que os regenerou, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos continuar ainda falando dessa visita do Papa a Malta, que foi tão importante e tão rica. Peçamos ao apóstolo dos gentios, ao apóstolo das nações, que interceda junto de Deus por nós, para que sejamos também bons missionários como ele foi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo, grande missionário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.